Estamos de volta com o programa Observadores deste domingo. Vamos tratar então sobre o Aedes aegypti, o combate e controle ao mosquito e as doenças provocadas por ele. Eu queria primeiramente agradecer a presença dos nossos convidados de hoje, o Dr. Alex Freitas, que está aqui conosco, e a Fernanda Miranda. Doutor, bom dia, bem-vindo ao Observadores. Bom dia, Patrick. Obrigado pelo convite que me foi feito. Bom dia, Fernanda, doutor. Bom dia, Patrick. Obrigado pela oportunidade, né? Obrigado pelo convite. A gente estava bem ansioso para ter um programa, assim, uma oportunidade para poder debater esse assunto, que é de tanta curiosidade da população, né? E ainda tem muitas dúvidas em relação ao tema. Tá, então, muito obrigado a vocês por estarem aqui conosco. Então, vamos direto ao assunto que nos trouxe aqui hoje, né, doutor? Sim. Doutor Alex, a gente sempre conviveu com as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, né? A dengue, né? Uhum. A dengue sempre foi o fantasma para a gente, sempre Sim. foi a doença que esteve no foco. E agora, de repente, a gente passou a conviver com uma série de outros termos aí e as doenças propriamente ditas que a grande parte da população até desconhecia a existência dessas doenças, né? Exemplo do Zika vírus, a febre chikungunya. O que mudou, né? Por que agora nós estamos vivendo esse momento dessas doenças se alastrando por aí e até um certo pânico das pessoas, né? De não saberem exatamente como lidar com essa novidade? É verdade. O vírus da dengue, ele vem assolando o país desde meados da década de 90. Alguns surtos ocorreram no Ceará, mais notadamente na região metropolitana de Fortaleza, depois no Rio de Janeiro, e tomou conta do país. E é uma doença, sem dúvida, que merece importância, né, pelos casos graves, até óbitos, né, mortes que já ocorreram, né, e outros vírus, como chikungunya, que há cerca de 5 anos começou a se apresentar na América Central, e Zika vírus agora, que, segundo os estudos, veio da África, né? Já era um vírus estudado na África, mas alguns casos começaram a ocorrer aqui no nosso país e em outros países vizinhos na América do Sul. E acho que essa questão de mobilidade, etc., tem favorecido essa situação. Fala-se até que o Zika vírus pode ter vindo para a América do Sul durante a Copa do Mundo. Não tenha dúvida, né? Patrícia. Durante a Copa do Mundo. Essa circulação de pessoas de continente em continente, que é muito fácil hoje em dia, antigamente, mas muito antigamente mesmo, as pessoas só circulavam de navio ou muito raramente de avião, quem tinha muito dinheiro. E, claro, nas últimas décadas, essa circulação entre das pessoas nos continentes tem sido muito mais fácil. E aí, na Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, pessoas de todos os continentes, inclusive do continente africano, certamente essas pessoas trouxeram para cá o vírus Zika, né? E a gente está vivendo essa situação e que todos estão acompanhando aí pela mídia. Uhum. Por que o Aedes aegypti é esse vetor tão propenso a propalar essas doenças? Por que exatamente o Aedes aegypti? Ele reúne condições, vamos dizer assim, anatômicas que favorecem a multiplicação do vírus no seu interior. Além disso, ele precisa de condições também do ambiente, né? E esse vírus e esse mosquito, ele é muito comum nessa região, na região subtropical, né? Na região abaixo do Equador, onde a combinação alta temperatura, umidade, etc., é muito boa para a proliferação da sua espécie, né, dos seus ovos e, consequentemente, dos vírus que ele carrega no seu interior, no seu corpo. Certo. Fernanda, esse é o assunto que domina a mídia nacional, né? A gente Sim, claro. abre os jornais e fecha ouvindo sobre o mosquito, sobre o combate. E a gente queria saber como é que está em Marabá, como que o município de Marabá está lidando com o combate ao Aedes. Primeiramente, a gente informou, foi
treinado todos os profissionais da área da saúde, principalmente a atenção primária, que é quem lidar primeiro com esse paciente, né? E aí, estamos aí agora no combate em relação à prevenção, em parceria com o Exército Brasileiro, secretarias de urbanismo, secretarias de educação, né? Mobilizando todos os possíveis, todo mundo para poder, todo mundo atuar na sua área, né? Então, a Secretaria de Educação está aí fazendo palestras nas escolas, universidades, o Exército Brasileiro foi capacitado e está trabalhando junto com a gente nas visitas domiciliares e também a intensificação da retirada dos entulhos, né, naquelas áreas mais críticas. Como que tem sido o acesso às residências? As pessoas têm sido colaborativas? Como que você avalia o nível de colaboração do marabaense neste momento? Bom, as pessoas liberam bem a nossa entrada, né? Mas assim, apesar de que ainda há muita resistência, né? Assim, conseguimos alcançar um quantitativo moderado de residências, mas assim, precisa que a população ainda esteja mais conscientizada da gravidade da situação. Essa resistência é de teimosia mesmo, então? Sim, então a resistência que a gente tem, eu acredito que assim, que seja, às vezes, por medo e um pouco de teimosia também, né? Um pouco de relapso, às vezes, né? Não dá tanta importância para a atividade em que está sendo desenvolvida. Então, assim, é isso que a gente vem trabalhando diariamente, trabalhando com a mídia, informando a população de que ela precisa facilitar com o trabalho dos agentes. Certo. Doutor, eu acho que para muita gente a ficha não caiu ainda, né? Talvez as pessoas não entendam que são doenças que têm um impacto na vida dessas pessoas e até podem levar à morte, né? Verdade. Que tipo de cuidados as pessoas devem ter e por que ter esse cuidado? Por que essas doenças são tão, elas nos ameaçam tanto? Isso que a Fernanda colocou é importante. As pessoas precisam deixar o governo trabalhar também, né? As secretarias de saúde, educação, o exército, enfim, trabalhar para poder diminuir o problema. Então, a gente vive num país onde a questão da violência é muito importante e aí você fica com medo dos golpes, das pessoas se passando por funcionário da secretaria para entrar na sua casa com facilidade. Infelizmente... Até disfarçar de carteiro, né? Disfarçar de carteiro, enfim. Então, essa situação é realmente temerária, mas a gente tem que saber separar o joio do trigo, ainda mais num momento como esse, haja vista que as doenças que são tema do nosso debate de hoje, elas sim, a dengue é uma doença ainda das três, a gente pode abordar mais isso lá na frente na nossa entrevista, ainda talvez, para mim, a mais perigosa das três, né? Ela pode levar, sim, a óbito, a forma hemorrágica da doença pode matar as pessoas, né? É claro que das pessoas que sofrem de dengue, a grande maioria evolui de forma benigna, mas um percentual pequeno evolui de forma não favorável. E esse percentual pequeno é uma pessoa ou duas, mas é importante para alguém. Então, é importante para a saúde, é importante para a comunidade. Então, e sem falar na questão da microcefalia provocada nos fetos, pelo Zika vírus. No segundo bloco nós vamos conversar um pouquinho mais sobre microcefalia, que eu sei que também é uma coisa que está deixando as mães em pânico aí. Sem dúvida. Mas essa eu vou deixar para o segundo bloco. Eu queria que você continuasse falando um pouquinho sobre dengue, mas também sobre o Zika e a chikungunya. Quais são as características dessas doenças? Certo, vamos lá. A dengue, a característica clínica da dengue é uma doença que tem basicamente sintomatologia de virose, febre, dor no corpo, dor nos olhos, dores articulares, manchas avermelhadas pelo corpo em cerca de 25% das pessoas. Geralmente se comporta dessa forma, né? De forma benigna, etc. Eventualmente, essa doença dengue, ela evolui para a forma hemorrágica e suas complicações. Certo. A chikungunya, ela se comporta de forma semelhante, do ponto de vista clínico. A diferença é que ela costuma ser menos exuberante, ela costuma ser menos intensa, mas, eventualmente, ela pode dar dores articulares que caracterizam bastante a chikungunya. Então, certo. Você tem uma dengue mais branda, entretanto, com a dor articular mais intensa, né? De forma que, depois que você sai da chikungunya, a artralgia, que é o nome que se dá para a dor articular,
ela se prolonga por muitos dias. Às vezes a doença ficou lá atrás e a chikungunya, aliás, a artralgia, a dor articular provocada pela chikungunya, Certo. ela se perpetua. A zika... Fala-se de até um ano, é isso? Sim, sim, meses, Mais. né? Aham. Meses, semanas. Algumas pessoas, depois de muito tempo, procuram um médico especialista nessa doença, um reumatologista, pensando que está com problema de reumatismo, quando, na verdade, é uma complicação relacionada à chikungunya. O Zika vírus, por sua vez, em tese, é uma doença que, apesar de que a gente está aprendendo a lidar com ela hoje em dia ainda, mas parece ser das três, aparentemente, a mais branda, do ponto de vista de comprometimento clínico mesmo, né? de manifestação clínica. Uma febre, dor no corpo, dor de cabeça, manchas avermelhadas pelo corpo, assim como a dengue também, e uma inflamação no olho que a gente chama de conjuntivite. 1, 2, 3 dias de doença e acabou. É isso aí. Uma coceira intensa, mas isso num adulto, numa pessoa normal, mas o X da questão é na grávida. Aí já muda um pouquinho. Certo. O Zika também tem nos assustado bastante, né? A gente já ouve falar sobre muitos casos aqui na região amazônica. Sim, sem dúvida. A gente está aprendendo ainda a lidar com o Zika, né? Isso que é verdade. Mas, assim, via de regra, volto a dizer, parece que a doença é mais tranquila do ponto de vista de manifestação clínica. Há alguns relatos de manifestações neurológicas, não só no feto, mas também no adulto, como a síndrome de Guillain-Barré, que as pessoas já devem ter escutado falar por aí. A síndrome de Guillain-Barré não é nenhuma novidade. Quando você tem uma síndrome de Guillain-Barré, que é uma alteração neurológica que causa diminuição da força dos membros inferiores, né, das pernas, portanto, quando você tem uma manifestação clínica de Guillain-Barré, você geralmente atribui a uma infecção por vírus. E, por ser vírus, o Zika, ele também pode, teoricamente, ser o causador daquela Guillain-Barré. Então, sim, é uma complicação importante, né? Mas é um percentual muito pequeno de pessoas que desenvolvem Guillain-Barré provocado por vírus e, mais notadamente, provocado por Zika vírus. Certo. Eu costumo, complementando com o que o Dr. Alex vem falando, a gente costuma usar sempre nas capacitações, nas orientações, pontos que se caracterizam mais em uma doença do que na outra, porque esses três agravos confundem muito a cabeça da população, assim também como dos profissionais, né? Então, assim, para que fique mais esclarecido, a gente cita dengue como ter muito característica, febre alta, né, de início súbito, e as dores, elas são mais musculares, né, doutor, me corrija se estiver errada, as dores são mais musculares do que articulares. Né? Já na chikungunya, que tem febre alta também, as dores elas já não tem tanta intensidade dores musculares, mas sim dores nas articulações e até levando ao edema também, né, dessas articulações. E a Zika, como o doutor já falou, é uma doença de evolução mais branda, né? E tem febre baixa. Às vezes o paciente não relata, tem ausência até de febre. Mas tem a questão da vermelhidão, né, também? Sim, febre baixa ou até a ausência da febre, e aquela vermelhidão ela é mais intensa do que nos outros agravos, né? Essa que eu acho que é as principais características que se diferenciam entre uma e a outra. Tem essa questão da vermelhidão também, sim, né? Sim. Ela, Zika, essa característica é presente em todas as pessoas que estão cometidas a doença? Nem todas as pessoas vão desenvolver todas as pessoas com Zika vão desenvolver as lesões de pele, mas ela é bem frequente nas pessoas. Para você ter ideia, no caso de dengue, por exemplo, apenas 25%, percentual maior é encontrado em Zika. E as lesões, a pele fica realmente toda vermelha e a coceira é muito intensa. É um prurido, é uma coceira tão grande que a pessoa se irrita muito e aquilo incomoda a dormir, atrapalha o dia a dia e tal. Chega a confundir com alguma relação alérgica. Com certeza, a primeira atitude que a pessoa tem é tomar um antialérgico e pensando que se trata de um problema de alergia, quando na verdade se trata de uma infecção por Zika vírus. Como é que está a questão do pânico? Tem gente com outros tipos de doença que às vezes pensa que está com alguma dessas que a gente listou aqui e procura? Sim,
as pessoas, principalmente as grávidas, né, estão em pânico com a situação, né? E, claro, isso reflete por tabela nas outras pessoas. A pessoa acha que ela também vai sofrer microcefalia, imagine. Então, a grávida pensa que vai ter um problema de infecção por Zika vírus e, consequentemente, seu bebê. Essa preocupação é pertinente, sem dúvida. Agora, o que não é pertinente é uma pessoa adulta achar que vai ter microcefalia. Ela vai ter microcefalia porque está pode ter Zika vírus. Então, isso realmente não faz sentido, né? A microcefalia, a gente vai falar mais na frente, tem a ver com a formação intraútero. Certo. É importante frisar, Patrick, que assim como você está falando, as pessoas tá muito aterrorizada em relação com toda essa repercussão que foi dada em relação ao Zika, né? Mas é importante que as pessoas entendam que a Zika, ela tem uma doença de evolução muito branda, que o risco, essa repercussão que se deu foi em relação ao surto de microcefalia que se deu lá no Pernambuco, né? Mas então que assim, que as gestantes sim tem uma preocupação, a grande preocupação hoje da saúde é relacionada às gestantes, né? O acompanhamento das gestantes que foram constatados com sintomas ou até, sei lá, as que já estão por aí pelo Brasil confirmadas, né, com Zika, mas os demais, não há tanto terror, tanta preocupação em relação à gravidade da doença. Nós vamos já voltar, eu sinto que vocês dois estão querendo falar sobre esse negócio da microcefalia e das mães, então, após o intervalo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O programa Observadores volta após o intervalo aqui no SBT.